Bom dia, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre Direito Internacional Público. Na aula passada, nós estudamos os estados em relação à terceira parte, à segunda parte que foi território. Então, vimos primeiro população, território e no encontro de hoje vamos finalizar um pouco a questão do território e avançar em direção ao governo e sucessão de estados. No tocante ao território, nós vimos os limites territoriais, marítimos, terrestres e aéreos. Vimos, em relação aos limites territoriais terrestres, algumas questões relacionadas a como se realiza a delimitação de um estado, seja por linhas artificiais, seja por linhas naturais. Em relação às linhas naturais, vimos o caso das montanhas, lagos, rios, a questão do Talweg, né, que é o percurso mais profundo, navegável de um rio, e entre outros elementos que são utilizados para separar um estado de outro. Entre os limites artificiais, as linhas geométricas e geodésicas. Vimos também os lagos, não é? Alguns exemplos como o Lago Titicaca, os grandes lagos dos Estados Unidos, onde se faz uma projeção do limite territorial do estado para dentro da água. Na questão dos limites marítimos, nós vimos o conceito de plataforma continental, que é a extensão da terra firme mar adentro, e como ela se relaciona com o mar territorial, zona contígua e zona econômica exclusiva. A zona econômica exclusiva, que é um conceito importante, não é território do Estado, mas existe o monopólio da exploração econômica da coluna d'água e do subsolo, até 200 milhas náuticas, que dá mais ou menos 370 quilômetros. Caso a plataforma continental ela se estenda além das 200 milhas náuticas, a zona econômica exclusiva vai até onde a plataforma continental for, apenas em relação ao solo e subsolo, com um limite de 350 milhas náuticas. Então, se a plataforma continental, como acontece na maior parte dos casos, ela for até 50, 60, 100, 150, a ZEE vai até 200. Caso a plataforma continental vá até 330, a ZEE vai até onde ela for, 330, mas só no solo e subsolo. Caso ela passe 350, muito raro acontecer, a ZEE termina em 350. Vimos que estende-se apenas no solo e subsolo, porque o mais importante, já distante assim da costa, são os recursos minerais, petróleo e alguns minérios específicos. Até passei para vocês vão lembrar aquele exemplo engraçado da Guerra da Lagosta. A lagosta, como andava, ela estaria na área de exclusividade brasileira, e o que impediu os franceses de pescá-la. Caso ela nadasse, né, tivesse na coluna d'água, aí ela estaria em águas internacionais. Muito bem. Por fim, nós vimos a questão do espaço aéreo, as 5 liberdades aéreas, a primeira liberdade de sobrevoo, a segunda de carga e descarga, depois saída de passageiros, né, embarque e desembarque de passageiros para o país de origem e ir de qualquer país para qualquer país. O Brasil tem esses céus abertos com os Estados Unidos, então, teoricamente, é possível que uma empresa americana faça voo para qualquer lugar a partir do Brasil e idem empresas brasileiras que operem lá. Vamos avançar na aula de hoje sobre outros pontos, tentando concluir esse capítulo da matéria. Primeiro nós vamos ver as regiões do planeta, regiões mesmo fora do planeta, que não pertencem a nenhum país. É o que nós chamamos de territórios internacionais. São aquelas regiões que são de toda a humanidade. É também chamado de patrimônio comum da humanidade. Muitas vezes, sobretudo quem mora em cidades históricas ou cidades que têm o selo da Unesco, confundem patrimônio comum da humanidade com patrimônio histórico, patrimônio artístico, patrimônio cultural da humanidade, até patrimônio sonoro da humanidade que tem naqueles sites da Unesco. Brasília é patrimônio arquitetônico, né, da humanidade, Olinda, patrimônio histórico. Enfim,
Esse selo da Unesco não tem nada a ver com essa ponto da matéria que nós estamos estudando hoje. Na aula de hoje, o patrimônio comum da humanidade seriam aquelas regiões que não pertencem a nenhum país e, portanto, pertencem a todos os seres humanos. Exemplos: o alto mar, depois das 200 milhas náuticas, a quem pertence? Existe a priori a toda a humanidade. Existe liberdade de navegação, a priori em certos crimes internacionais, como o tráfico internacional de pessoas, armas, animais, drogas, é possível qualquer país fazer a fiscalização dessas regiões. Caso alguém queira explorar minério, solicita-se a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que vai cobrar um royalties que são usados para a conservação dos mares. Então, o alto mar é uma região que não pertence a nenhum país do mundo, mas pertence a toda a humanidade. Outro exemplo de patrimônio comum da humanidade é a Antártica. Como eu falei para vocês, né, tem o Polo Ártico e o Polo Antiártico, o Polo Antártico, né, onde existem várias bases de exploração científica de 13 países que ratificaram o Tratado da Antártica. Apenas esses países podem explorar, não podem desenvolver armas. O Brasil mesmo tem uma base na Antártica, que foi reconstruída e inaugurada em 2020. Eu vou passar um vídeo para vocês conhecerem, mas antes dizer que a base brasileira fica na península, né, Antártica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Antártica. Então, aqui tem uma foto, né, da Antártica vista de baixo para cima. Então, a base brasileira é nessa região aqui. A Argentina tinha pedido a incorporação do território da Antártica como se fosse uma extensão natural do seu território, mas daí o Chile falou: bem, se vocês têm, eu tenho também, porque a gente na pontinha da América do Sul a gente divide. De um lado é Ushuaia, do outro lado é Punta Arenas, não tem ninguém que é mais ao sul, praticamente. Aqui a Austrália está logo aqui, então também está próximo. A África do Sul, né, Madagascar está aqui também próximo. Mas a gente tem várias bases aí dos países. É possível a inspeção surpresa, quer dizer, um país pode chegar de surpresa na base do outro para avaliar se não estão sendo desenvolvidas armas, etc. E a Antártica é considerado patrimônio comum da humanidade, né? É um continente grande, muito maior que o Polo Norte, né? No Polo Norte existe uma disputa territorial, porque vários países são muito próximos do Polo Norte. O Polo Norte é menos de 10 vezes o tamanho do Polo Sul, né? Então aqui a gente consegue ver a Rússia, né, pegando grande parte aqui do limite do Polo Norte. Se a gente fizesse uma extensão do território russo, lembrando que no mar adentro é da mesma forma que nos lagos, você tem uma prolongação da divisa territorial terrestre. Então aqui está a divisa da Rússia com a Noruega, aqui na pontinha. Então a gente prolonga essa divisa mar adentro, idem para o outro lado. Então aqui seria o território russo. Em relação à Groenlândia, que é da Dinamarca, também tem uma parte do Polo Norte. E aqui, prolongando a divisa do Alasca-Canadá, a gente tem aqui a linha terrestre, aqui a linha marítima, dos dois lados, né? Porque aqui a gente faz um meio termo entre Groenlândia e Canadá. Então a gente tem uma divisão complexa aqui no meio. Esse problema é catalisado, é potencializado pela recente descoberta de petróleo. Ainda não dá para explorar esse petróleo, porque é muito gelado, lá congela boa parte do ano. Também é potencializado por discussões do direito de passagem marítimo. A partir dos últimos anos, graças às mudanças climáticas, tornou-se possível fazer a navegação por cima, né? Por essa região, que economiza muita distância da Europa para o Japão, porque se vai aqui por cima, evita fazer aquela grande navegação da Europa para a China, por exemplo.
Então, temos aqui um potencial importante de disputas. Outra questão também, outro território que é chamado Patrimônio Comum da Humanidade é a órbita geoestacionária. Na órbita geoestacionária, seria aquela região em volta do planeta onde os satélites se equilibram. Nem a Terra puxa o satélite de volta para o planeta pela força gravitacional, nem ele se perde no espaço. Então seria aquela órbita onde você economiza combustível do satélite, porque ele roda ao redor do planeta. É o melhor lugar para você alocar satélites, né? Então ele nem se perde no espaço e nem é puxado no campo gravitacional da Terra. Mais ou menos na linha do Equador. Houve uma disputa também por esse território, os países da linha do Equador, inclusive o Brasil, queriam que esse território fosse dos países que ficam na linha do Equador, mas se equacionou, se concluiu que era patrimônio comum da humanidade. Os corpos celestes, os outros planetas, também quando o homem chegou na Lua, houve uma discussão se a Lua era a terra de ninguém, então seria res nullius, né? E portanto, o primeiro país que chegasse teria direito sobre a Lua. Mas se concluiu que era patrimônio comum da humanidade, né? Houve até um tratado dos corpos celestes que concluiu que nenhum país podia se apropriar de um outro planeta pelo fato de ter chegado primeiro por lá. Então vimos aí o alto mar, a Antártica, a questão específica, que não é patrimônio comum da humanidade do Polo Norte, vimos os corpos celestes, são alguns exemplos aí de patrimônio comum da humanidade. Bem, visto aí então território, o que está nos estados e o que não está nos estados, agora a gente pode passar para o próximo ponto da matéria, que é governo. Em governo, dois conceitos precisam ser diferenciados: reconhecimento de Estado e reconhecimento de governo. Como vimos no início da matéria, há uma discussão sobre a existência de um Estado quando há população, território e governo. Mas, como estudamos, esses conceitos não são tão bem definidos assim. É possível se criar um país sem população, é possível criar um país que não tem território, e é possível se reconhecer um Estado que não tem governo. Quando Israel foi criado, não havia um território anterior, foi criado a partir do tratado. Já houve países que foram criados, Israel é outro exemplo, onde a população veio depois da criação do território. Vimos também que há regiões, por exemplo, entre Mauritânia e... vou mostrar isso para vocês. E Mauritânia e Marrocos, nessa região aqui do Saara Ocidental, aqui há uma discussão ao limite territorial. E aqui nessa região se acredita que o território ele evolui conforme os povos nômades vão para um lado ou vão para o outro. É um território móvel, né? Bastante interessante isso. Então, são questões que mostram que nem sempre a falta de um território bem definido, a falta de uma população pré-estabelecida e, da mesma forma, a falta de um governo estável são realmente nucleares para o reconhecimento ou não de um Estado. Aí, voltando aqui à ideia. Como nós vimos também no início da matéria, um Estado existe a partir de quando ele é reconhecido. A gente pode falar do reconhecimento do Estado, do país, aquele país existe, como nós podemos falar do reconhecimento de um governo, ou seja, quem manda naquele país é ou não legítimo. O fato de ter um governante não legítimo, não reconhecido pela comunidade internacional, não significa que o país acabou, que ele deixou de existir. O país continua existindo, mas os outros estados reconhecem como legítimo um governante que não é aquele que está no poder, mas outro que está tentando chegar ao poder. Ao contrário, no reconhecimento de um Estado, o Estado só existe a partir de quando ele é reconhecido pela comunidade internacional. Então, são os atos unilaterais dos outros Estados que dão nascimento a um Estado na comunidade internacional. No âmbito global, o principal locus de reconhecimento dos Estados é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Não é?
porque a partir de quando o país é reconhecido na ONU, significa que todos os países da ONU aceitam. Aqui tem uma discussão, um texto, né, que foi bastante polêmico, do reconhecimento do Estado palestino. Aqui está, olha, reconhece a Palestina, que, como propôs no site a VAS, campeão do mundo, petição, citoyen, Neumin, quer dizer, houve um site que pediu o reconhecimento da Palestina, mas a Palestina é um desses estados que tem população, tem território, tem um governo certamente discutido por alguns países, por outros não, e que alguns estados reconhecem e outros não, né? O Estado da Palestina. A Palestina, no caso, foi reconhecido por alguns estados, mas não por aqueles que são mais relacionados com Israel. Aqui um outro exemplo que é do Kosovo. Então vejam, os países em verde seriam os países que se reconheceram Kosovo. Isso na época de 2008. O Brasil, por exemplo, eu botei aqui, não reconhecia o Kosovo como Estado independente, né? Aqui o mais novo Estado que já foi reconhecido, que foi o Sudão do Sul. Sudão do Sul, um pedaço do Sudão que se separou, uma briga entre muçulmanos e católicos, eles estavam em guerra há bastante tempo, entre muçulmanos e cristãos, né, para melhor dizer, e essa guerra levou à separação do Sudão do Sul. Para quem não lembra aí onde fica o Sudão aqui fica na África, que é o canto oriental, né, Etiópia, Eritreia, Chad, o Egito, que é famoso, que as pessoas têm na cabeça, né, aqui para cima. Então, separando em duas capitais, Khartoum e Juba, aqui embaixo. Então, a partir de quando se reconhece um Estado, o Estado existe. A outra categoria importante é o reconhecimento do governo. Então, existem duas teorias. A teoria Toba e a teoria Estrada. Uma teoria, a Estrada, fala que a comunidade internacional não deve se meter dentro do que acontece de um país. Então, não importa se o país é ditatorial, se é comunista, se é capitalista, o país tem autodeterminação. E, portanto, ele pode escolher o regime político que ele quiser. E os outros países não têm que reconhecer aquele governo, porque o povo reconheceu. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes existe o poder do mais forte, existe um golpe militar, o povo não é um Estado democrático, enfim. E não se respeita os direitos humanos, cometem atrocidades. E surgiu a doutrina Toba, de um argentino, que fala que um governo apenas pode ser reconhecido quando o governo for democraticamente eleito. Como a gente vê pelo mundo, não é nem tanto ao céu nem tanto à terra, existem inúmeros países ditatoriais ou não democráticos, como a gente vê a democracia, que são reconhecidos e vários outros que são democráticos e têm dificuldades, às vezes, de reconhecimento. Então, é uma disputa de poder, uma disputa de interesses políticos que vai definir o reconhecimento ou não de um governo. Perto do Brasil, existe uma disputa sobre o reconhecimento do governo da Venezuela. Então, existe um presidente, que é o Maduro, que não é reconhecido pela grande parte da comunidade internacional, e o Brasil reconhece o presidente da Câmara dos Deputados da Venezuela, que é o Juan Guaidó, como o legítimo governante daquele país. É uma disputa que já se arrasta por alguns anos e dificulta muito o relacionamento desse país com os vizinhos, né? Porque quem que é o representante do país? A gente nunca sabe. Então, aqui, por curiosidade, né, o presidente do Sudão do Sul, que é o Kir Mayardit, né, as coisas da independência e tal. Muito bem. Então, aí a gente viu reconhecimento de Estado, reconhecimento de governo. Vamos avançar mais um pouquinho? Então, após ver população, território e governo, o que acontece quando um Estado se dissolve? Quando ele acaba? Vamos falar um pouquinho da extinção dos Estados. Quando um Estado se extingue, e aí a gente tem basicamente três possibilidades. Ou vários Estados se juntam num novo Estado. Então aqui eu botei o caso da unificação italiana, né? A gente tem várias províncias aqui que eram países independentes, o Reino das Duas Sicílias, os Estados da Igreja, a Toscana, a Romanha, o Vêneto, Trentino, Lombardia, Piemonte, a Savoia, a Sardenha, que se juntaram, né,
num único país. Olha como a Córcega, que é do lado da Itália, né? A gente vê a Córcega é francesa, mas que é do lado da Itália. Então, eles se juntaram num único país. Uma outra província, como o Principado, San Marino, Mônaco, não quiseram se juntar. Ficaram independentes, né? Imola e tal. Mas a grande parte dos estados independentes se juntaram num único estado, né? Dando origem à Itália de hoje. Quando a gente fala de alteração de um estado, a gente analisa alguns aspectos. Como é que ficam os bens do estado, o patrimônio do estado, as dívidas, né? Como é que ficam os tratados, os arquivos históricos, né? Então, quando os estados se unem, tudo isso se une também. As dívidas se unem, então as dívidas de cada um tornam-se dívidas de todos, os créditos se unem, não é? O patrimônio histórico, os arquivos tornam-se todos parte do novo Estado que se criou. Não tem muita dificuldade nesse ponto. E os tratados? Os tratados, a priori, se somam, mas os outros Estados podem concordar ou não com um acordo celebrado com esse novo Estado que se formou. Então, vamos imaginar que o Brasil tinha um tratado com Toscana, né? O pessoal de Florença e tal. E a Itália foi criada com a união da Toscana com outros. O Brasil pode decidir não mais continuar no tratado com a Itália, porque ele tinha um tratado com a Toscana. E isso vai ter que ser negociado caso a caso. Outra situação é quando o Estado se divide em dois. Havia um Estado e esse Estado, uma parte do Estado ficou independente, né? Pode ser até quando o Estado se divide em muitos. Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Aqui a gente tem esse mapa que mostra a dissolução da União Soviética em 16 países, né? Então, a União Soviética, que incluía a Bielorrússia, a Ucrânia, né? Aquela da vista mais de baixo, mas tinha Letônia, Lituânia, Estônia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadiquistão, enfim. E ficou a Rússia, que é esse em vermelho, e um conjunto de países aqui, ó, Armênia, Azerbaijão e tal, que transformaram-se em repúblicas independentes. O que acontece com dívida, patrimônio, bens, arquivos de cada um desses estados? Quando o estado se separa em dois ou se dissolve em vários, aí, a priori, os bens que estão aqui, num estado dependente, os bens imóveis, não tem jeito de levar para outro lugar, eles vão pertencer ao novo estado onde eles se localizam. Então, se era um bem da União Soviética, um museu que ficasse no Cazaquistão, a partir de então, ele vai ser um bem do Cazaquistão. Se ele estava em Moscou, vai ser um bem da Rússia. E o dinheiro vai ser dividido proporcionalmente a partir de negociações. Proporcionalmente ao quê? Pode ser ao território, pode ser à população, pode ser à luz de vários, pode ser em quem contribuiu para formar aquele patrimônio. Então, isso vai ter que ser negociado. E as dívidas, da mesma forma, proporcional à população, proporcional ao território, proporcional para onde foi o investimento necessário para se constituir aquela dívida. Então, a dívida também vai ser dividida proporcionalmente a alguma coisa. Os arquivos. O original que se referir a um determinado território, fica nesse território, e uma cópia é enviada para o outro país. Então, se tinha, por exemplo, documentos que falam sobre certidões de nascimentos de uma pessoa que nasceu no Cazaquistão, ela vai ficar no Cazaquistão, não vai ficar o original. E a cópia pode ser transmitida lá para os outros países que desejarem. Um certificado de propriedade de bens, se o bem se referir a um território do Cazaquistão, fica no Cazaquistão. Se referir a da Ucrânia, o original fica na Ucrânia. E as cópias são remetidas aos outros países. Então, não é difícil, né? A gente tem essas possibilidades. O original fica no país a que se refere, a cópia é enviada aos demais. E os tratados? Um país pode ser escolhido como sucessor dos anteriores,
ou nenhum país será o sucessor e os outros vão ter que renegociar todos os tratados com cada um desses países. Não é fácil, depende de caso a caso, mas é assim que funciona. Nesse caso da dissolução da União Soviética, a Rússia foi considerada sucessora dos tratados com os demais países do mundo. Os outros tiveram que correr atrás para se resolver. A Ucrânia, como tinha muito material nuclear, também foi considerada sucessora para fins dos tratados de desarmamento. Outra situação diferente foi a dissolução da Iugoslávia. No caso da Iugoslávia, a gente teve nenhum estado, então a gente teve aqui, ó, Macedônia, Sérvia, Kosovo, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, né? Depois virou Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, que eram partes da Iugoslávia. E aqui no caso da Iugoslávia, nenhum país foi considerado sucessor da antiga Iugoslávia. A Bósnia e Herzegovina até tentou, mas não foi aceita pelos demais países. Então, todos os países tiveram que renegociar todos os tratados com os outros países e serem reconhecidos pela ONU como Estado independentes. Nenhum país já saiu na frente como sucessor do antigo Iugoslávia. E, por fim, a questão dos novos Estados independentes. Quando um país ele era colônia de outro, descolonização da África. Então, quando um país se torna independente de outro, ele era colônia. Aqui a gente tem quando os países se tornaram independentes, né? Então vejam aqui, ó, depois da Segunda Guerra Mundial, é o grosso da independência africana, de 1950 para cá. Então aqui, ó, esses países foi depois da Segunda Guerra, colônias francesas, colônias inglesas, alemãs, etc., foram se tornando independentes. E esses países, a priori, não têm os bens que foram para os outros países. Eles agora está até tendo um movimento de pedir de volta os bens históricos. Eles não nascem com nenhum tratado em relação aos outros países, eles têm que negociar a inclusão em cada tratado. Também não nascem com dívidas que sejam oriundas dos países metrópoles, a não ser que eles aceitem expressamente isso em tratado. O Brasil, para ser reconhecido com Portugal, depois das guerras com Portugal, firmou um tratado que aceitou fazer um pagamento, gerou uma dívida para Portugal. Vejam que esse tratado foi feito depois de algumas guerras que mudaram muito aí os termos de negociação do tratado, sobretudo no Nordeste brasileiro. Aliás, uma dívida importante que o Brasil assumiu, né? Em relação aos arquivos, é igual ao exemplo que eu dei agora há pouco sobre a dissolução do Estado. O original a que se refere a esse território, essa população, fica aqui, a cópia vai para a metrópole, e se o documento se refere a algo da metrópole, o original vai para a metrópole e a cópia fica nesse estado. E como é que fica a nacionalidade quando dois estados se separam, etc.? A população em geral pode escolher se ela vai querer continuar sendo nacional de um país ou de outro, não é? Então, é muito comum, às vezes, que, por exemplo, aqui, ó, como tem Etiópia e Eritreia, que até o presidente ganhou o Prêmio Nobel recentemente, não é? Por botar fim a essa disputa, é um exemplo de dissolução do Estado. Desculpem. Então aqui é a região de guerra, né, entre esses dois países, mas a população da Etiópia, que tinha vários descendentes de regiões da Eritreia e vice-versa. Então podia ser que uma pessoa que era filho de etíopes morando na Eritreia prefira continuar de nacionalidade etíope sem nunca ter morado na Etiópia. E isso gera uma série de discriminações. Eles, como parte da guerra,
vedavam acesso a escolas, à saúde, etc. Isso foi equalizado recentemente justamente com o presidente que ganhou o Prêmio Nobel. Mas enfim, eu não vou me aprofundar nos exemplos, eu acho que é só para ter uma ideia. Vimos aí então população, território e governo, em população nacionais e estrangeiros, nacionais naturalizados, estrangeiros direito de ficar, dever de sair, território terrestre, marítimo, aéreo, governo, reconhecimento de Estado, reconhecimento de governo, em reconhecimento de governo, doutrina Tobler, doutrina Estrada, em relação à dissolução dos estados, novos estados independentes, fusão e dissolução dos estados. Muito bem, bastante coisa por hoje. Leiam o livro e semana que vem a gente começa outra matéria.